Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, nós hoje estamos em um culto de adoração a Deus e eu vou convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias. Vamos todos, abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não a cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus, e vamos, irmãos, ficar ligados para ver o que Deus Ele tem para falar conosco nesta noite. Veja bem, nós lemos aqui a palavra de Deus nestes versículos que também lemos hoje pela manhã na escola bíblica dominical, que fala sobre a vida do homem e da mulher que obedece a Deus e do homem e da mulher que não obedecem a Deus. Jesus, quando ele estava falando estas palavras, ele estava falando de duas pessoas, duas qualidades de pessoas que existem na igreja. A primeira é aquelas que ouvem e guardam a palavra de Deus. A segunda são aquelas que ouvem e não guardam, não praticam o que está descrito na Bíblia. E Jesus, ele pega essas duas qualidades de pessoas e faz uma parábola. Ou seja, Jesus aqui está dizendo, irmãos, que existe duas classes de pessoas: as que ouvem e não praticam, e as que ouvem e dão crédito à voz do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que dá crédito, ou seja, acreditar não é fácil, a fé não é de todos, a fé não é para qualquer um, a fé, ela vem de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, que Deus, ele é o autor da fé, ou seja, Ele que faz a fé, é Ele que produz a fé. A fé, ela não vem de nós, a fé é um presente de Deus. Deus manda a fé para nós. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, não tem fé, é porque talvez ainda a fé não foi derramada no teu coração, mas pode ser também que Deus, ele já te deu a fé. Só que a fé, ela tem que ser exercitada, ela tem que ser usada. Se Deus, ele te dá a fé, mas você não utiliza, aí a culpa não é de Deus, aí a culpa é nossa, porque Deus nos deu, mas nós cavamos o buraco, enterramos a fé e não usamos. Então, meu querido irmão, quando nós temos fé, nós temos que usar. Se nós não usarmos os dons, a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Se você tem fé, mas você não usa, você está negligenciando aquilo que Deus botou na tua mão. Também tem a outra classe de pessoa, que é aquela que ela tem uma fé, mas não é suficiente.
Muitas das vezes, muitas vezes aconteceu com os discípulos estavam com Jesus, os discípulos viam os milagres de Jesus, os discípulos andavam com Jesus, mas mesmo assim faltava fé para eles. Quando chegava um momento difícil, veja bem, um momento difícil, eles pediam socorro, me ajude, ou seja, eles ainda não tinham uma fé suficiente, eles ainda não tinham uma fé que era forte, eles não tinham ainda uma fé grande, e quando acontecia isso, o Senhor falava para eles: não temais, homens de pequena fé. Então, meu querido, a fé, talvez ainda você não tenha. Se você não tem fé, você tem que pedir a Deus, porque é Ele que produz a fé, é Ele que faz nascer a fé, é Ele que dá a fé. Mas talvez Ele te deu a fé, mas você pegou a sua fé e enterrou ela. Você não usa a fé. A fé não é para ser usada apenas em algum momento. Nós vivemos pela fé. A Bíblia diz assim, que o justo viverá pela fé. Se você vive de aparência, se você vive do olho, de olhar, se você vive pelo aquilo que você vê, isso não é fé. A fé é aquilo que ainda nós não vemos, mas nós cremos. Uma certa vez Jesus já tinha sido ressuscitado, e a Bíblia diz que ele foi para com os seus discípulos, só que Tomé ainda não tinha visto ele. E Tomé disse assim: eu não creio que Jesus ressuscitou, isso é mentira. E Jesus chega para ele e fala bem assim: toca aqui, toca nas minhas chagas, toca aqui, toca nas minhas feridas, pega aqui, pega na minha mão. Ou seja, Tomé, ele não cria na ressurreição, ele não tinha fé suficiente. E a Bíblia diz assim: Jesus chega para Tomé e fala com Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. Tem muitos de nós, irmãos, que nós andamos com Jesus, nós falamos de Jesus, nós oramos para Jesus, nós ouvimos falar de Jesus, mas na verdade, às vezes nós não temos fé, às vezes nós temos, mas não usamos a fé, ou às vezes a gente tem, mas ainda é pouquinha. Mas a palavra de Deus nos diz assim: homens de pequena fé não podem ficar desta maneira. Então o que tem que fazer? Tem que orar e pedir assim, igual os discípulos falaram: Senhor, aumente a minha fé. A nossa fé, se ela é pequena, nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, aumente a minha fé. Senhor, eu não tenho fé, mas me dê fé. Senhor Jesus, eu preciso de fé. Eu ainda não creio, mas eu preciso crer. Então aumente a minha fé. Porque é Ele que dá a fé. É Ele que produz a fé. É Ele que distribui a fé. Se te falta fé, Ele está aqui nesta noite. Ele está distribuindo hoje. Mas você tem que querer. Você tem que pedir. Você tem que buscar. Você tem que clamar. E a Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é suficiente. E existia duas classes de pessoas: as que ouviam, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. De novo, a fé, ela vem, ou seja, ela é dada quando nós ouvimos, mas não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir a televisão, não é ouvir o amigo, não é ouvir o colega, não é ouvir o patrão, não é ouvir a mãe, não é ouvir o pai, não é ouvir o sogro, a sogra, seja lá quem for. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé, ela vem, ela é dada sem medida.
e ela enche a pessoa, ela enche o coração, ela enche a alma, ela enche o espírito, ela enche a casa. A fé vem pelo ouvir. E existia duas pessoas, ou dois grupos de pessoas que ouviam a palavra de Deus. Quem eram esses dois tipos de pessoas? Eram pessoas que ouviam, dois tipos que ouviam a mesma coisa, ouviam a mesma mensagem, ouviam o mesmo pregador, que era o próprio Jesus. Porém, umas criam e as outras não criam. E a Bíblia diz que há uma diferença. Vai haver agora uma diferença na vida dessas pessoas. A diferença é que quem dá crédito à voz de Deus vai construir a sua vida baseada na palavra de Deus. A fé faz nós acreditar naquilo que a palavra de Deus ela diz. E quando nós cremos na palavra de Deus, nós vamos ter certeza que tudo que nela está escrito é a verdade. Que tudo que nela está escrito é a realidade. E a Bíblia nos diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Talvez o homem e a mulher estão presas aonde? Nos problemas da vida, presas nas circunstâncias, na vida pequena. Mas o Senhor diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Porque essa verdade, quando ela vem para o nosso encontro, ela não vem sozinha, ela vem munida de fé. E quando nós recebemos a fé, e quando nós passamos agora a usar essa fé que nós recebemos pela palavra de Deus, nós começamos a agradar a Deus, nós começamos a chamar a atenção de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus diz assim, que Deus ele está procurando os fiéis da terra. E ele vai olhando, observando, observa aqui, observa ali, observa lá. Ele vai olhando, o Senhor ele está te olhando. O Senhor do céu, meu irmão, ele está te vendo. Se você está no banheiro, ele está te vendo. Se você está no seu serviço, ele está te vendo. Se você está na tua casa, ele está te vendo. Se você for para o Japão, ele te vê. Se você for para São Paulo, ele te vê. Se você for para o Rio, ele te vê. Aonde você estiver, ele vai te ver. Então ele vai te observar, ele está te observando. E a Bíblia diz assim: quando ele nos vê exercitando a fé, quando ele nos vê usando a fé, a Bíblia diz que nós agradamos a Deus. Deus se agrada daquele que usa a fé. Então existe esse grupo que ouve a palavra de Deus e a pratica, é o grupo que usa a fé. Mas existe um outro grupo que ouve, mas não usa a fé. E esse grupo não agrada a Deus. A Bíblia diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, fomos chamados para agradar a Deus.
Será que você tem agradado a Deus com a sua vida? Será que você tem agradado a Deus com o seu comportamento? Será que você tem agradado a Deus com o seu caráter? Será que você tem agradado a Deus com a forma que você é, a sua forma de ser? A fé, ela vai mudando a nossa forma de agir. A fé, ela vai mudando a nossa forma de falar. Porque nós vamos praticando a fé. A fé não é apenas algo que fica dentro de nós. A fé, ela se materializa. A fé, ela é vista. A fé é provada. Tem como provar se uma pessoa é de fé ou se não é de fé. E a Bíblia fala que existem então essas duas classes de pessoas. Primeiro, as que ouvem e não praticam. São as pessoas que não têm a verdadeira fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas tem gente que ouve a palavra de Deus, e mesmo assim, elas não possuem fé, porque a fé não é de todos. Não são todos que vão usar a fé. E a Bíblia diz o seguinte, que essas pessoas, elas ouvem, mas nada resolve. Por quê? Por que não resolve? Porque elas não dão créditos, elas não acreditam. Tanto é que o profeta, ele fala assim, quem deu crédito à nossa pregação? É porque nem todos vão se apropriar dessa fé, nem todos vão tomar posse dessa fé, nem todos vão querer essa fé, muitos vão rejeitar a fé que Deus deu, o presente que Deus te deu. E a Bíblia faz essa distinção, dois grupos de pessoas, as pessoas que ouvem e não praticam, as pessoas que ouvem e praticam. Essas pessoas que praticam são as pessoas que têm fé, que agradam a Deus. As pessoas que não praticam são as pessoas que não têm fé e que não agradam a Deus. E dentro dessas classes, a palavra de Deus, ela compara essas pessoas que ouvem e não praticam, como mais dois grupos. Os grupos das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Loucas porque elas sabiam que elas tinham que ficar preparadas, mas elas não ouviram. A prudente, elas sabiam, e elas estavam com as lamparinas acesas. Glória a Deus. E o irmão Altair leu aqui, no início, duas classes de pessoas representadas, uma por Maria e a outra por Marta. Maria representa aquelas pessoas que ouvem. Marta representa aquele grupo que não está nem aí para ouvir a palavra de Deus. Então a Bíblia nos traz essas duas classes. E olha que interessante quando a Bíblia diz assim, que desceu a chuva, desceu os rios, as correntezas dos rios, veio o vento, não somente para as insensatas. Jesus, o noivo, ele não veio apenas para as insensatas, não.
Ele veio para as insensatas e para as prudentes. A chuva, o vento, os rios, as correntezas, não veio apenas na casa daqueles que ouviam e guardavam, não. Veio nas duas casas. Isso nos mostra o seguinte, que ninguém está livre dos problemas da vida. Quem é que está livre? Ninguém. Os mesmos problemas que o infiel tem, o crente também pode ter. O mesmo problema que o crente tem, o infiel também pode ter. A diferença não está aqui. Mas existe, meu irmão e minha irmã, uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E a diferença está no fundamento, está na base, está aonde a pessoa crê. E a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, Deus fala com ele: Samuel vai e obedece a palavra de Deus. Deus fala com ele: Abraão vai e obedece a palavra de Deus. Deus fala: Saulo vai e obedece a palavra de Deus. Deus, ele nos chama para obedecer. Abraão, ele construiu a casa dele aonde? Na rocha. O apóstolo Paulo, ele construiu a casa dele, que é a vida dele, a casa é a nossa vida em Cristo. Tinha fundamento, tinha base. Mas teve alguns que a palavra de Deus diz que construiu sobre a areia. Construir sobre a areia é as nossas ideias. A areia é aquilo que nós pensamos que é certo, mas nós devemos de deixar o nosso pensamento, nós devemos de deixar o nosso caminho. A Bíblia diz o seguinte, que há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim dele é a morte. Então, não andeis pelo teu caminho. A Bíblia está nos chamando a abandonar. Abandonar o quê? Os nossos caminhos, ou seja, as nossas ideias, o nosso pensamento, e se render à palavra de Deus. Eu pergunto aos irmãos: será que você tem se rendido à palavra de Deus? Será que você realmente tem depositado a sua fé na palavra de Deus? E agora, a Bíblia, ela diz o seguinte, meu irmão e minha irmã, finalizando, que os problemas vieram sobre os dois, mas só um permaneceu de pé. Foi aquele que construiu a sua casa na rocha. E quem é a rocha? É Jesus. Não adianta a gente querer construir a nossa vida baseada nas coisas dessa terra, nas coisas do mundo. Deus está nos chamando de volta à palavra dele para obedecer a palavra de Deus. Meu irmão, é tempo de nós voltarmos para a palavra. É tempo de obedecermos a palavra de Deus, de dar crédito à palavra de Deus. O Senhor está falando assim: eu estou te chamando, assim como chamei Paulo, assim como chamei Abraão, assim como eu chamei Samuel, eu te chamo para obedecer a palavra. O Senhor chamou lá na casa de Maria e Marta,
Maria deu crédito, ela ouviu, Marta não estava ligando para a palavra, mas o Senhor falou, é assim: Maria, ela escolheu a melhor parte. Meu querido irmão, minha querida irmã, não se iluda com essa vida, não se iluda com o teu pensamento, com aquilo que você pensa que é certo. Se renda à palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim, que nem só de pão viverá o homem, nem só das coisas dessa terra viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus é a Bíblia, é a palavra sagrada, é a palavra ungida, é a palavra inspirada, é a palavra inerrante, é a palavra infalível que está sendo explanada aqui. E ele diz assim: quem escolhe isso, escolhe a melhor parte. Será que você escolheu a melhor parte? A palavra de Deus diz assim, que aquele que escolhe a melhor parte é aquele que agrada a Deus. Quando nós escolhemos a melhor parte, nós estamos dizendo para Deus assim: eu estou exercitando a minha fé. O exercício da fé vem pela obediência. Quem verdadeiramente tem fé, meu irmão, obedece. E a Bíblia fala o seguinte, no último versículo, que os ventos vieram, as chuvas vieram e combateram aquela casa. Combateram tanto a casa que foi edificada na areia, e combateu também a casa que foi edificada na rocha. Porém, a casa que estava na areia, a água ela consegue penetrar por debaixo da areia e ela deixa como se fosse algo mole, movediço e cai. Mas a água ela não tem poder para penetrar na pedra. A água, o vento, ele não consegue derrubar a rocha, os montes. Por isso, meu querido irmão, o monte é Jesus, o monte é a palavra, a rocha é Jesus, a pedra é Jesus. Firme a sua vida em Jesus. E Marta foi convidada por Jesus a firmar a vida dela, os passos dela em Jesus, na rocha. As virgens prudentes provaram isso. Este homem dessa parábola provou isso. E Deus está nos convidando nessa noite para provar isso. Deus está te chamando. Se você, meu querido irmão, tem uma fé, mas ela não está sendo usada, ela está enterrada, desenterra hoje. Se Deus te deu a fé, mas ainda ela é pequenininha, faça igual os discípulos fizeram. Diga assim para o Senhor: Senhor, hoje, meu Deus, aumenta a minha fé, dei-me uma grande fé. Eu quero ser um homem de fé, eu quero ser uma mulher de fé, eu quero fazer a diferença, eu quero ser diferente do mundo. Aumenta, Senhor, a minha fé. E Deus vai se agradar de você. Mas, talvez, se ainda você está igual a Tomé, a Bíblia te convida o seguinte: a pedir fé a Deus. Peça a Deus, peça fé, peça a Ele que Ele te dá liberalmente. Porque somente com fé é que nós podemos agradar a Deus. E a fé aqui, irmãos, é obediência à palavra de Deus. A fé nos leva a obedecer a Jesus. A fé, ela é obediente. E é isso que Jesus está nos convidando nesta noite, amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agora, irmãos, vamos ficar com isso na nossa vida, no nosso coração. Temos que obedecer a palavra de Deus, porque se nós não obedecermos a palavra de Deus, o Senhor virá como veio para as 10 virgens,
E nós corremos o risco de ficar no grupo insensato. Mas Deus hoje está nos convidando e fala assim, ó: muda de lado, Tiago, muda de lado, irmãos, muda de lado, irmãs, venha para o lado certo, que é o lado de Jesus, o lado da rocha. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu passo agora a palavra para o pastor Emanuel, e que Deus, irmãos, fale melhor no nosso coração, no coração de cada um de nós, porque nós precisamos sim firmar cada vez mais na fé, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.